Olá, amados, que bom ver vocês aqui de novo. É uma alegria imensa a gente poder se reunir para abrir a palavra de Deus. Hoje, o nosso destino é Gênesis capítulo 14. E olha, se preparem, porque é uma passagem com muita ação, com reviravoltas e o mais importante de tudo, uma lição profunda sobre o tipo de fé que Deus espera de cada um de nós. Para a gente organizar o nosso estudo de hoje, pensei em dividir essa história incrível em 3 partes, sabe? Como se fossem 3 atos de uma peça. Primeiro, a gente vai entender o cenário geral, uma guerra gigantesca entre reis. Depois, no segundo ato, a gente vai ver como a fé de um homem, Abrão, o leva a uma missão de resgate que parecia impossível. E aí, no final, o clímax, uma escolha crucial que vai definir todo o legado dele. Estão prontos? Então vamos mergulhar nisso. Então, vamos lá, começando pelo começo. A história se inicia no meio de um conflito, e não é um conflito qualquer, viu? A gente está falando de uma confusão geopolítica de grande escala. Não é uma briguinha de vizinhos, não. É uma guerra que envolveu uma aliança de 9 reis. Uma coisa que desestabilizou toda aquela região da planície. Dá uma olhada aqui nessa tabela que eu preparei. Ajuda a gente a visualizar bem quem é quem nessa história. De um lado, a gente tem uma aliança super poderosa. 4 reis lá do Oriente, com Kedorlaomer na liderança. Do outro lado, 5 reis locais, incluindo, olha só, os reis de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos conta que por 12 anos, esses reis da região pagaram tributos. Mas chegou uma hora, no 13º ano, que eles se rebelaram. E foi essa rebelião, pessoal, o estopim para uma guerra simplesmente devastadora. E a grande batalha, o confronto final, acontece num lugar chamado Vale de Sidim. E a Bíblia é incrível, né? Ela nos dá um detalhe geográfico que faz toda a diferença. O vale era cheio de poços de betume. Pensa nisso, é como se o campo de batalha estivesse cheio de armadilhas naturais de piche. Imagina a cena. Durante a fuga, os exércitos de Sodoma e Gomorra foram completamente derrotados. Muitos, diz o texto, caíram nesses poços. Foi uma vitória, sim, esmagadora e totalmente caótica para os reis invasores. E é bem aqui, nesse exato momento, que a história dá uma virada. O que era uma guerra entre nações, de repente vira um assunto pessoal. Mas por quê? Simples, porque no meio de todos os bens e dos prisioneiros que foram levados de Sodoma, estava Ló, o sobrinho de Abrão, com toda a sua família, com tudo o que ele tinha. Aquela guerra, que parecia tão distante, agora bateu na porta da tenda de Abrão. Ok, então vamos para o nosso segundo ato. E aqui eu quero que a gente preste muita atenção na reação de Abrão. Porque o que é impressionante aqui é a ausência de medo, a ausência de hesitação. A resposta dele não é a de alguém que fica calculando os riscos. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, é a resposta de quem age, movido pela fé e por um senso de responsabilidade. 318. Guardem bem esse número. 318. Isso aqui não era um exército nacional, gente. Eram 318 homens treinados, nascidos na casa de Abrão. Pensa no que isso significa. Isso mostra não só que Abrão era um líder preparado, mas, e isso é o principal, que a confiança dele não estava no tamanho do seu exército. De jeito nenhum. A confiança dele estava no poder do seu Deus para agir através dele contra uma coalizão que já tinha saído vitoriosa. Olha só a liderança de Abrão em ação, passo a passo. Primeiro, ele ouve a notícia de um fugitivo. Segundo, ele não perde tempo. Reúne à sua casa os seus aliados. Terceiro, ele parte numa perseguição implacável até Dan. E quarto, o resultado. Ele liberta todos os cativos e recupera todos os bens. Ele não fica pensando, ele vai lá e faz. Ele age. Usando uma estratégia de ataque noturno, ele consegue o que parecia impossível. Derrota aquela aliança poderosa e liberta não só Ló, mas todo o povo e recupera tudo que tinha sido roubado. Resumindo, a missão foi um sucesso total, absoluto. E aqui fica a primeira grande lição para nós hoje. A fé genuína nunca é passiva. Ela se manifesta em coragem, em responsabilidade, em ação. Abrão confiou em Deus e, ao mesmo tempo, fez a sua parte. Mas, se alguém aqui está pensando que a história acaba aqui, com essa vitória militar espetacular, está muito enganado. A maior batalha de Abrão não foi no campo de guerra, não. A verdadeira prova de fogo do caráter dele, da fé dele, acontece agora, no caminho de volta para casa. No caminho de volta, Abrão é parado, interceptado por 2 figuras completamente diferentes. De um lado surge Melquisedeque, rei de Salém, que a propósito significa paz. E ele também é sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele oferece? Pão, vinho e uma bênção. Do outro lado, vem o rei de Sodoma,
O que ele oferece? As riquezas da guerra, os bens materiais. Entendem? São duas propostas. 2 reinos, 2 sistemas de valores que se apresentam bem na frente de Abrão. Agora, por favor, prestem muita atenção na bênção de Melquisedeque. Olhem as palavras dele. Ele não parabeniza a estratégia militar de Abrão. Ele não fala, nossa Abrão, você foi genial. Não. Ele dá toda a glória ao Deus Altíssimo, o Criador, como a verdadeira fonte daquela vitória. E a resposta de Abrão é um ato puro de adoração. Ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque e lhe dá o dízimo de tudo. Com esse gesto, ele está declarando publicamente: Deus é o verdadeiro dono da minha vitória. E aí, vem a oferta do rei de Sodoma. E a recusa de Abrão, gente, é uma das declarações de integridade mais poderosas de toda a Bíblia. Ele levanta a mão e jura a Deus que não vai aceitar nada. Nada. Nem um fio, nem uma correia de sandália. Mas por quê? Qual o motivo? Ele queria deixar bem claro para que ninguém jamais pudesse dizer que a prosperidade dele veio de um rei terreno. A história da sua prosperidade teria apenas uma fonte: a bênção de Deus. Então vamos resumir essa escolha, que é o coração da história. Abrão rejeita a oferta do mundo, mas ele aceita e honra a bênção de Deus. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele está dizendo um sim para Deus. E ao recusar os bens de Sodoma, ele está dizendo um não bem firme ao sistema do mundo. Ele fez uma declaração pública sobre quem de fato era o seu Senhor. E essa história, de milhares de anos atrás, chega até nós hoje com uma pergunta muito prática. Porque pensem bem, todos os dias nós também somos confrontados por esses 2 reis, não somos? O mundo nos oferece suas riquezas, seu reconhecimento, suas soluções fáceis. E do outro lado, Deus nos oferece a sua bênção, a sua presença, o seu propósito. A questão que Gênesis 14 nos deixa para refletir é: de qual rei nós temos aceitado a oferta em nossas vidas? Que a integridade, a coragem e a fé de Abrão nos inspirem de verdade nesta semana. Que a gente tenha a sabedoria para discernir as ofertas que o mundo nos faz e a coragem para escolher sempre, sempre a bênção de Deus, garantindo que só Ele receba toda a glória. Que essa palavra não seja só informação, mas que se torne vida dentro de nós. Fiquem com Deus, pessoal, e até o nosso próximo estudo.